Olá pessoal, meu nome é Leandro, eu vou conversar um pouco com vocês sobre fisiologia e bem-estar fetal. Essa apresentação é meio que dividida entre a obstetrícia e a neonatologia, então vocês também vão ver alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento fetal e neonatal com a disciplina de neonatologia, então essas apresentações vão se complementar. Inicialmente, eu sempre lembro que o cálculo ou a evolução da gestação é medida a partir da idade gestacional em semanas. Para isso, nós iniciamos o cálculo a partir da data da última menstruação. Evidentemente, essa paciente não engravidou no dia da sua última menstruação, mas sim cerca de 14 dias depois, com a ovulação propriamente dita. E essa evolução fetal, ela é determinada então a partir da idade gestacional em semanas, e nós denominamos de embrião o desenvolvimento desse conceito até 10 semanas de idade gestacional, e a partir de 10 semanas nós passamos a denominar esse desenvolvimento de desenvolvimento fetal. Então nós temos o período de desenvolvimento embrionário e seguido pelo desenvolvimento fetal. Lembrando alguns aspectos de definição bastante importantes para a obstetrícia, nós temos que a idade gestacional entre 20 e 36 semanas e 6 dias representa um feto prematuro ou uma gestação pré-termo. E sempre que esse bebê precisa ou acaba nascendo nesse período, ele vai ter problemas com o seu desenvolvimento fisiológico incompleto. Entre 37 semanas e 42 semanas de idade gestacional, nós nos referimos à gestação de termo, ou seja, esse bebê está relativamente pronto para nascer e a sua performance neonatal então vai acontecer muito mais fisiologicamente definida. A partir de 42 semanas de idade gestacional, nós entramos numa gestação pós-termo, onde há também algumas repercussões, principalmente relacionadas a uma perda da nutrição placentária, a uma perda, redução do volume de líquido amniótico e assim por diante. No que diz respeito ao desenvolvimento pulmonar, a estrutura pulmonar ela se desenvolve principalmente entre 17 e 24 semanas. A partir de 24 semanas, nós já temos ali o desenvolvimento dos alvéolos, mas estruturalmente formado não significa que esse bebê está pronto para desempenhar suas funções respiratórias se ele acabar nascendo. Nesse momento, ali em torno de 24 semanas de idade gestacional, é que os pneumócitos 1 passam a pneumócitos 2 e ocorre a formação dos corpos lamelares, que vão ser responsáveis pela produção de substâncias chamadas surfactantes. Existe ainda uma dinâmica de líquido pulmonar que vai de cerca de 250 a 450 ml nas 24 horas. E essa dinâmica de líquido pulmonar, ou seja, a entrada e saída de líquido dentro dos pulmões, determina uma abertura dessas estruturas. Então, essa dinâmica ela é importante para o desenvolvimento da vida fetal. Quem promove essa dinâmica de líquido amniótico para o interior dos pulmões são os movimentos respiratórios, que já acontecem a partir de 11 semanas de idade gestacional. Evidentemente, nós sabemos que a oxigenação do sangue fetal não acontece nos pulmões, porém, existe o estímulo dos músculos respiratórios a partir de movimentos do diafragma e dos músculos intercostais, representando então esses movimentos respiratórios e fazendo com que as pressões intratorácica e do meio do líquido amniótico se alterem, promovendo então a entrada de líquido para o interior dos pulmões.
Como eu disse, a produção de surfactantes se inicia ali em torno de 24 semanas de idade gestacional, mas nós vemos que essa produção ela se torna mais robusta somente lá adiante, a partir de 35 semanas de idade gestacional. Isso nos faz pensar que o nascimento antes desse período, ou seja, um nascimento, por exemplo, em torno de 30 semanas de idade gestacional, vai representar o nascimento de um bebê com pulmões estruturalmente formados, porém funcionalmente incapazes. Por quê? Porque a produção de surfactantes é extremamente importante para manter a tensão alveolar para que as trocas gasosas aconteçam dentro dos pulmões. Assim, nós vemos aqui em termos de constituintes que os principais surfactantes produzidos são os fosfolipídios, mas principalmente a fosfatidilcolina, representada aqui em vermelho. E nós vemos nitidamente que a sua produção vai se tornar mais expressiva lá adiante, a partir de 35, 36 semanas de idade gestacional, mas principalmente no que diz respeito ao feto ou ao recém-nascido de termo, a partir de 37 semanas de idade gestacional. Além da produção de surfactante, do desenvolvimento pulmonar, o próprio trabalho de parto e parto são responsáveis pela adaptação pulmonar no período neonatal. Nós vemos aqui a representação de um canal de parto, um feto passando por esse canal de parto. Nós podemos entender aqui de uma maneira bem mecânica que existe uma certa expressão do tórax fetal durante a passagem desse feto pelo canal de parto. E isso faz com que esse bebê jogue aquele líquido residual que é fisiológico durante a vida fetal para fora, permitindo então a entrada de ar. Então essa passagem pelo canal de parto, ela representa uma expressão do tórax, fazendo com que cerca de 20 a 30 ml de líquido sejam jogados literalmente para fora dos pulmões. Isso faz com que a pressão intrapulmonar ela se reduza, permitindo então a entrada de ar para que ocorra a oxigenação do sangue do recém-nascido. Assim, nós podemos imaginar que se o parto, aqui um parto normal, ele atua fisiologicamente no desenvolvimento, no preparo pulmonar para a vida neonatal, quando os bebês nascem de um parto cesáreo onde não houve trabalho de parto, não houve a passagem pelo canal de parto, nós podemos imaginar que essa jogada ou que essa retirada de líquido de dentro dos pulmões não vai acontecer a contento. Então vai haver um volume residual líquido que vai prejudicar as trocas gasosas no período neonatal. Assim, passando pelo canal de parto, o bebê então joga esse líquido para fora e a partir disso ele vai desenvolver a sua respiração a partir inicialmente de um choro forte, levando à insuflação alveolar e à redução do volume residual de líquido desses pulmões. Outro aspecto importante do desenvolvimento fetal diz respeito à formação da tireoide. Nós sabemos que a tireoide do feto começa a produzir hormônios a partir de 12 semanas de idade gestacional. Porém, nós sabemos que os principais hormônios representados aqui por essas linhas tracejadas, que são o T4 livre e o T3 livre, começam a ter sua produção um pouco mais expressiva a partir de 20 e até 30 semanas de idade gestacional. Mas quando nós avaliamos o tecido cerebral desses fetos e mesmo em materiais de abortamento antes de 20 semanas de idade gestacional, nós já identificamos receptores para T3 nesse tecido cerebral. Assim, nós pensamos que o desenvolvimento cerebral ele precisa da participação do hormônio tireoidiano,
mesmo que esse feto ainda não esteja produzindo esses hormônios. Portanto, a passagem do hormônio da mãe para o feto se faz importante e por isso nós precisamos corrigir problemas relacionados a hipotireoidismo, mesmo que às vezes esse hipotireoidismo seja subclínico, não precisasse de um tratamento mais rigoroso se essa paciente não estivesse grávida. Nós sabemos que a importância dos hormônios tiroidianos para o tecido cerebral se faz, e a ausência ou a deficiência desses hormônios leva a um atraso no desenvolvimento cognitivo e até neuromuscular desses recém-nascidos. No que diz respeito ao aparelho circulatório, eu sempre inicio essa apresentação lembrando que a placenta faz parte do aparelho circulatório fetal. Lembro vocês que cerca de 40 ml por quilo de sangue estão contidos no tecido placentário. E lembrando que 80 ml de sangue por quilo estão presentes na circulação fetal propriamente dita, nós podemos imaginar uma unidade feto-placentária de cerca de 120 ml por quilo de peso fetal nessa circulação. Então, é extremamente importante lembrar da participação da placenta nesse sentido de armazenamento do volume circulatório fetal. Além disso, a placenta funciona como uma periferia circulatória, levando a uma redução da resistência vascular periférica desse bebê. Nós podemos imaginar as artérias umbilicais, vasos extremamente estreitos, levando o sangue do feto para a placenta, e no momento que esses vasos entram na placenta, eles encontram uma grande árvore vascular com uma superfície de troca endotelial de cerca de 11 metros quadrados. Então é fácil imaginar que a periferia representada pela placenta é representada por vasos de baixa resistência, num volume circulatório bastante expressivo. Do ponto de vista de circulação fetal propriamente dita, nós demonstramos aqui então as artérias umbilicais saindo das artérias ilíacas internas desse bebê, indo até a placenta. Após a oxigenação e a troca de nutrientes que ocorre no tecido placentário, esse sangue volta pela veia umbilical, e essa veia umbilical, ao adentrar o abdômen do feto, encontra o ducto venoso, representado aqui por esse oval vermelho um pouco maior. O ducto venoso representa uma ponte entre a veia umbilical e a veia cava inferior, levando então esse volume circulatório para o interior da veia cava. Esse sangue pode chegar às câmaras direitas do coração. Porém, nós sabemos que a oxigenação, eu acabei de dizer isso, do sangue fetal não ocorre nos pulmões, e sim na placenta. Portanto, só 5% do sangue fetal entra nos pulmões, mas não no sentido de ser oxigenado, mas sim de oxigenar o próprio tecido pulmonar, as próprias células pulmonares. Para que isso aconteça, vocês devem lembrar isso da biologia, que alguns shunts acontecem no sistema circulatório fetal. O primeiro deles diz respeito ao forame oval, que passa o sangue do átrio direito diretamente para o átrio esquerdo. O outro shunt é representado pelo ducto arterioso ou ducto arterial, que é uma ponte entre o tronco pulmonar e a aorta. Então, esses dois shunts são responsáveis por levar o sangue do lado direito para o lado esquerdo do coração, para que esse sangue então caia na circulação e atinja toda a periferia e os órgãos fetais. No momento da dectação, mas principalmente no momento da ligadura do cordão umbilical, ocorre então o que nós dissemos representar a perda da circulação umbilical.
Com a perda dessa circulação umbilical, o ducto venoso ele deixa de receber sangue, então ocorre um fechamento desse ducto venoso, e quando nós desconectamos o bebê da sua periferia circulatória representada pela placenta, ocorre então um aumento da pressão arterial desse recém-nascido, fazendo com que a circulação pulmonar se inicie. A partir disso, ocorre o fechamento do ducto arterioso e o fechamento do forame oval. Assim se estabelece a circulação neonatal e se finaliza a circulação fetal. Porém, em determinadas situações clínicas, principalmente defeitos funcionais do coração ou até mesmo defeitos estruturais, onde esse recém-nascido vai precisar de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, pode ser interessante manter por um tempo maior a circulação fetal. E aí existem métodos seguidos pela neonatologia que promovem a manutenção do ducto arterioso, ou seja, ele deixa esse ducto, algumas medicações são responsáveis por deixar esse ducto arterioso aberto para que o sangue então consiga ser passado do lado direito para o lado esquerdo e haja uma menor perfusão pulmonar. Isso pode trazer benefícios clínicos, então saber o que acontece na fisiologia fetal torna-se importante para a aplicação clínica. Lembrando então o aparelho circulatório, essa figura é bastante interessante, né? E fácil de ser memorizada. Agora eu tenho algumas questões para vocês. Eu espero que a gente possa continuar discutindo ao longo desses dias e eu estou à disposição para que a gente mantenha uma discussão um pouco mais dinâmica, para que a gente enriqueça um pouco mais esse material. Muito obrigado.